Continuando a nossa leitura do livro Novos Rumos da Medicina, agora já no volume 2, escrito pelo Dr. Inácio Ferreira. Comentários. Por mais que queiram desvalorizar o espiritismo, mesmo nos tempos atuais, apesar dos exemplos constantes que ele nos oferece, mormente da sua parte científica, continua todavia atravessando todos os obstáculos à sua marcha, antepostos pelo sectarismo, pelos pseudo-sábios, pelos cientistas que só reconhecem a ciência como parasita apegada ao tronco da velharia. A sua marcha é lenta, porém constante. A cada dia que passa, maior é a desilusão dos que combatem, e mais eloquentes asserções apresenta a todos aqueles que perlustram principalmente o campo das investigações. Meus amigos, nos dias de hoje há dezenas de psiquiatras, neurocirurgiões, psicólogos que são espíritas e que atendem os seus pacientes dentro dessas máximas. A medicina futura, vamos repetir mais uma vez, terá nele um campo inesgotável para explicações e terá, com os recursos por ele oferecidos, uma terapêutica riquíssima em bálsamos que atenuam e curam quase todos esses casos para os quais os seus recursos e conhecimentos se mostram inoperantes, incapazes de modificar os desequilíbrios orgânicos que se lhes apresentam de minuto a minuto. O que a ciência dos seres humanos não tem conseguido em tantas e tantas oportunidades que confundem os seus inúmeros meios de defesa e combate, um simples passe feito por um médium conseguirá maravilhas no terreno das curas, minorando dores, abafando angústias, cerceando tragédias que arrastam famílias inteiras à senda da amargura e do desassossego. Temos orientado o esforço no sentido não só de mostrar o erro em que elaboram os inimigos gratuitos do Espiritismo, como também de chamar a atenção dos estudiosos e principalmente dos homens de ciência para o campo das experimentações. O Sanatório Espírita de Uberaba, casa fundada por espíritas a fim de curar os casos de obsessão que se tornam cada vez mais comuns e tendem a aumentar nessa fase de transição por que passa a humanidade, tem sido um campo fertilíssimo para estudos comparativos no terreno psiquiátrico. Ele representa para os espíritas um padrão de orgulho, atestado no esforço, da boa vontade e da compreensão das verdadeiras finalidades das criaturas humanas, amparo e irmanação. Amparo que atenua as provas a que todos estamos sujeitos, irmanação que traz para a humanidade um pouco desse bem-estar, dessa tranquilidade que ainda está muito longe de compreender. Prédio construído para a cura de obsediados, sem esse conforto e esse luxo requeridos pela vista material, sem aparelhagens que custam fortunas, vai, todavia, cumprindo a sua finalidade de amparo nas tormentas do espírito que nele encontra o bálsamo do conhecimento e do perdão. Nosso esforço tem sido grande no sentido de conhecer as estatísticas dos hospitais do mundo, mas tem sido improfícuo ante as barreiras antepostas, não sabemos por que motivos, se pelo orgulho dos seres humanos, se por alguma finalidade oculta e sábia. O certo é que o estudo comparativo que desejamos fazer para demonstrar aos seres humanos de ciência o valor e a finalidade do Espiritismo como poderosa terapêutica contra males humanos tem sido adiado constantemente. Ele será feito um dia e os resultados obtidos confundirão a ciência oficial, despertando a sua atenção e para ele atraindo os seus cuidados. Pelos resultados obtidos durante o período de funcionamento do Sanatório Espírita, onde trabalhamos, de 34 a 48, eu esclareço aqui, meus amigos, que esse foi quando ele escreveu o livro. Esse sanatório existe até hoje, com milhares e milhares de atendimento em todos esses anos. Daqui a pouco faz 100 anos. Já está com 91 anos, não é verdade? Continuando. Pode-se avaliar a farta messe de benefícios que irradiou durante esse tempo, livrando tantas criaturas encarnadas e desencarnadas dos seus tormentos e das suas dores. Os números falam por si, e podemos adiantar que não existe no mundo inteiro uma casa do gênero com falta de material que se faz sentir capaz de apresentar semelhante porcentagem de acerto. Exagero? Não.
pois apesar de não conhecermos as estatísticas dos hospitais congêneres, podemos todavia avaliá-las pelos compêndios dos mestres, embora escudados no conforto e nos meios que lhes oferecem os recursos financeiros. Laboratórios de análise e pesquisas para perfeita orientação, enfermeiros e auxiliares especializados, medicamentos à vontade, luxo, conforto que não deixam de influir no psiquismo, colegas especializados, cujo conhecimento e prática permitem opiniões abalizadas, aparelhagens elétricas e hidroterápicas, que constituem auxílio valioso, tudo concorrendo para facilitar o trabalho e auxiliar a terapêutica. Quanto a nós, materialmente falando, não dispomos de exames de laboratório. Recorremos, em 95% dos casos, às amostras caridosas doadas pelos laboratórios. Somos só obrigado ainda ao trabalho de consultório na luta do pão de cada dia. Não temos enfermeiros especializados, não dispomos de nenhum aparelho e não temos um colega sequer que nos possa amparar com a sua prática e conhecimento, embora não lhes falte a boa vontade. Sim, naturalmente falando, pois que no sentido espiritual temos o auxílio de inúmeros médicos desencarnados, cuja competência e cujo conhecimento sobrepairam em muito ao conhecimento e à competência dos maiores sumidades encarnadas. Além disso, contamos com o maior e mais rico laboratório do mundo, o Laboratório do Infinito, onde o ser humano, com boa vontade e com sede de conhecimento, encontra todos os aparelhos e todos os medicamentos necessários para a sua luta contra a dor e contra o sofrimento. A eles as homenagens e os agradecimentos de simples auxiliar de intermediário. Pelos gráficos adiante publicados, podemos avaliar o valor do Espiritismo como ciência, podemos prognosticar para a medicina futura uma época de esplendor, tamanho que haverá de reconquistar o respeito e a veneração dos homens. De 1915, enfermos internados foram curados 763. Ora, a cidade de Uberaba não tem o privilégio de terra de obsedados, tampouco nela existe alguma endemia ou epidemia espírita atacando o cérebro dos seus habitantes. Sem Uberaba foram curadas algumas centenas de enfermos obsedados. Imagine-se quantos não poderiam ser no mundo se existissem hospitais especializados. Poucos foram os doentes da cidade e mesmo arredores, pois na maioria vieram de lugares distantes, entre os quais Mato Grosso e Bahia. Quanto à estatística sobre religião, jamais seria publicada se não fosse a recrudescência tola e maldosa de enquadrar o espiritismo entre sífilis e o álcool como fatores para índice elevado de loucura. Tanto não publicaríamos que o artigo de bugigangas é grande e vivia sepultado no fundo de uma gaveta. O resultado contraproducente dessas campanhas, baseadas no dogmatismo, feitas por componentes de outras religiões e de alguns médicos que se julgam infalíveis nos seus conhecimentos, têm sido e serão publicadas para demonstração de que os espíritas, embora não imunizados contra a loucura, por enquanto ainda ocupam o lugar mínimo das classificações religiosas para a tristeza de alguns médicos e desespero de algumas seitas que, num desprendimento não comum, querem lhe conferir a primazia. Também essa estatística não é privilégio da cidade de Uberaba, e ela surgirá em todos os hospitais quando for feita com critério e isenção de ânimo. De 1915 enfermos foram internados 1.683 católicos, 105 espíritas. A proporção é tão chocante que não vemos necessidade de maiores comentários. Ela fala por si mesma. São campanhas inglórias para aqueles que as provocam, movimentos apenas por interesses inconfessáveis. Elas precisam cessar, têm que cessar. E essa nossa parte, tudo faremos para destruir essas balelas, essa maldade venenosa que procuram corromper os sentimentos bons, abusado pela cegueira dos corações confiantes. A verdade pode tardar, mas virá um dia para confundir os mal-intencionados, salvaguardar a fé e a confiança dos que se alimentam de princípios sãos e desinteresseiros. Ela pode tardar, mas virá um dia para, com equilíbrio, com o brilho da sua luz fulgurante, atenuar a cegueira dos que persistem em viver nas trevas e para fazer maior calor, maior amparo aos que não se deixam levar por sectarismo, cujos princípios se baseiam em grandezas, orgulho e mistérios.
Documentações. Submetida à lei da evolução, que se faz sentir em todas as coisas e acontecimentos do universo, a psiquiatria tem se visto constantemente abalada nos seus alicerces, sacudida pelas discussões constantes entre aqueles que se entregam e se dedicam ao estudo dos equilíbrios nervosos e psíquicos. Assim é que, despertados pelas inovações que caracterizam os fatos que falam à razão e ao raciocínio, diversos psiquiatras estudiosos e evolucionistas se entregam a investigações e estudos novos, abandonando teorias antigas que não resistem à análise aos fatores que despertam o senso clínico e a ânsia de minorar sofrimentos, a necessidade de nova catalogação, convencidos de que ainda não existem teorias exclusivas. As divisões, os quadros sinóticos, que ainda são necessários para facilitar estudos e investigações, auxiliando a memória, até agora não passam, todavia, de comodismo provisório, constantemente sujeito a acréscimos, modificações e eliminações. A geração moça, dinâmica e evoluída, respeitando os ensinamentos dos mestres, conserva o respeito e admiração que impõe a idade e a prática, mas não se deixa entravar pelo tradicionalismo, pelas teorias que não correspondem aos fatos. Os estudiosos veem, anotam, percebem, se lançam no campo das perquisições, investigações, constantemente impelidos pelos casos estranhos para cuja etiologia não encontram nos compêndios atuais a explicação precisa que desanuvia suas dúvidas, suas incertezas. Fatores, causas mórbidas, sintomas e orientações que enfeitam as páginas dos compêndios dos mestres, constituindo o Magister Dix, ou seja, o mestre disse, não passam de produto do esforço, da inteligência, merecendo respeito e veneração como símbolo do trabalho. Da luta dos novos, resultando quase o arrastamento das teorias dos velhos, advêm as discussões científicas, sempre necessárias, precisas, imprescindíveis mesmo, para que a boa orientação do estudo obrigue as novas investigações, consequentemente a novas teorias mais concretas, mais capazes de harmonizar os fatos. As teorias materialistas, insensivelmente, vamos juntando as teorias espiritualistas, resultando das suas melhores classificações e terapêuticas. Partindo de Bleuler, sem que tomemos em grande conta as teorias primórdias plenas da maldade para os loucos, quando não caindo no terreno miraculoso do diabólico, podemos notar a transformação sensível até chegarmos ao advento da psicologia, tão reforçada pelos ensinamentos, embora falhos, de Freud. De fato, a psicologia vem destruir, continua e continuará a destruir as teorias materialistas que vão sendo cada vez mais relegadas para a história. A psicologia, com o estudo dos sentimentos, do eu, da personalidade, tem desviado para a psiquiatria inúmeros casos até então pertencentes às diversas especialidades que contavam e contam com os meios materiais, mormente laboratórios, microscópicos e bisturis. Ela trouxe um contingente bem grande de casos onde os elementos materiais de cura não influem, cedendo lugar aos conselhos, ao regime, a mudanças de ambiente, a doutrinação do próprio eu. A passos largos, a psicologia vem arrastando a psiquiatria para o terreno espiritual, com o estudo da alma, da imortalidade, da reencarnação, da atuação dos espíritos, dos desencarnados sobre os encarnados. Autores estrangeiros, não pressentindo a verdade codificada por Kardec, nem mesmo admitindo as suas teorias e ensinamentos, já se referem aos casos de loucura sem lesão cerebral, tentando explicá-los pelos fatores psicológicos, pela atuação do meio, pelo desequilíbrio do esforço da luta da vida cotidiana. Por vezes encontram embaraços no seu caminho e aquilo que desejam explicar fica sem solução. Embora suspeitem o porquê, reconheçam a impossibilidade de aceitação dos princípios e teorias antigas. Já é bastante significativo o reconhecerem esses desequilíbrios mentais sem lesões características capazes de produzi-los. Mais significativo ainda é o que confessem suas dúvidas, suas incertezas a respeito do Magister Dix, ou seja, o mestre disse, quer dizer, fica se mantendo no passado. O mestre disse, o mestre disse, o mestre nunca muda.
sem mesmo tentar explicações que as suas próprias consciências, estudos e investigações não aceitam como plausíveis e capazes de novas orientações. Pesquisem Rupert Sheldrake, que já é uma voz gritando essas verdades. E muitos outros, temos muitos brasileiros, Sérgio Felipe, o Rossandro Klinger, são centenas. Continuando. Está se chegando rapidamente ao limite especificado pela matéria. Alguns já procuram lançar olhos sobre o passado, demonstrando um temor, o receio pelas teorias antigas, compadecidos mesmo de tanto esforço, tanto trabalho, tantos tratados perdidos. Está se chegando ao limite máximo oferecido pelos laboratórios, pela física, química, instrumentos cirúrgicos, porque ainda não foram capazes de encontrar a alma. O primum movens, princípio vital que sustenta o corpo, alimenta e elabora os sentimentos. Estamos na época da dúvida, da interrogação, época que sucedeu à fatuidade, ao orgulho e à grandeza. Mais um passo entrar-se-á na pesquisa da alma, a procura do espírito, do estudo da relação entre o mundo visível e invisível. A psiquiatria tem sede de explicar e procurar a origem dos diversos fatores que impedem a sua marcha ascensional. As obras kardecistas estão aí. Os centros espíritas bem dirigidos, apesar de não serem encontrados por toda parte, existem todavia. Mas muito mais do que isso, os médiuns vão aparecendo e com eles os fenômenos que despertam a atenção dos homens de ciência para voltarem aos laboratórios de pesquisa. Para a psiquiatria, inúmeros hospitais espíritas receberão brevemente a visita disfarçada dos sedentos de coisas novas, e eles as encontrarão, porque seus espíritos foram de antemão preparados para auxiliares da evolução, fazendo com que a arte de curar, mormente a psiquiatria, se transforme no rolo compressor a nivelar o caminho até então percorrido, corrigindo, consertando, remendando, para que a estrada, sem tantos escolhos, permita o trânsito de todos os de boa vontade, a todos os que querem prosseguir sempre à procura do que é verdadeiro e divino. Apresentamos hoje mais uma estatística que merece a atenção dos homens de ciência, mormente aqueles que consagram seus esforços e a sua ciência no terreno da psiquiatria. Oxalá que os resultados assim apareçam às dezenas, às centenas, aos milhares, atraindo a atenção dos pesquisadores, daqueles que de boa vontade e que, paralisados, olham para trás, não pretendendo recair no erro, lançam as vistas para a frente, à espera de divisar o ponto luminoso, o marco orientador para a sua futura caminhada. Não é essa futura caminhada que a fé cega e o dogmatismo procuram impor, acenando, quando não com o terrorismo pelos mesmos, com a promessa de um céu ou de um paraíso, onde a monotonia e a displicência devem construir o maior tormento para as almas afeitas ao trabalho e à produção. Não essa futura caminhada que o cérebro menos digno de pseudos pastores procura à custa de proventos e dízimos apontar ou como perdição ou como recompensas eternas. Sim, a futura caminhada para a evolução, permitindo, pelo trabalho e pelo esforço, que as criaturas humanas em mútua compreensão se despojem dos sentimentos menos dignos para se reintegrarem ao verdadeiro ensinamento, amai-vos uns aos outros. Esse capítulo já está muito longo. Continuaremos na próxima leitura. Espero que estejam gostando. Até mais.